Ora, muito bom dia, bem-vindos ao nosso painel de debate sobre o presente e o futuro da inteligência artificial. E temos connosco, passo a apresentar os participantes do painel. Temos connosco o Daniel Rodrigues, que é Senior Manager Data and New Technologies da Johnson & Johnson, o Hugo Pinto, que é Partner da BI for All, e o Rui Alves, que é Technology Director da Vieira de Almeida. Este é um painel que nós consideramos ser particularmente interessante e relevante nesta altura, porque vamos abordar na sequência do que tem sido a temática do dia, vamos abordar a inteligência artificial no âmbito empresarial e como nós sabemos e somos inundados há muitos anos por inteligência artificial em filmes, em cenários futuristas. E muitas vezes tendemos a esquecer que a inteligência artificial pode ter aplicações práticas em termos das empresas que não são de ficção científica, mas que são de ciência aplicada, diria eu. E, portanto, a primeira questão que começaria por colocar ao painel, vou colocar a questão por ordem que foi apresentada o painel, seria tentarmos perceber o que é isto, a inteligência artificial, a que é que corresponde a inteligência artificial a nível das organizações e das empresas. E se calhar começava pelo Daniel, então, que passava-lhe a palavra e lançava-lhe este primeiro desafio, que é como é que vê a inteligência artificial nas empresas, o que é isto? Olá, bom dia Henrique, bom dia a todos. Pronto, a inteligência artificial, como disse bem, muitas vezes é vista como algo muito complexo, só tem a ver com satélites, com foguetões, com robôs, que nos vêm roubar o emprego, e não tem nada a ver com isso. Também tem a ver, mas não é na realidade aquilo que se faz nas empresas. Nas empresas nós entendemos como inteligência artificial algo que nos permite resolver um problema complexo nos quais possivelmente um humano sozinho não conseguiria resolver. Trabalha lado a lado com os nossos colaboradores e que nos permite entender problemas onde existem muitas variáveis correlacionadas, onde existe um grande volume de dados nos quais nós não conseguimos analisar linha a linha esses dados. E, portanto, para dar um exemplo muito, muito concreto naquilo que a inteligência artificial nos pode ajudar, por exemplo, nas redes sociais, a Johnson tenta perceber aquilo que os nossos consumidores pensam acerca dos nossos produtos, que tipo de problemas enfrentam com os nossos produtos e que tipo de queixas nos fazem em relação à utilização dos nossos produtos. Isso, analisar todo esse volume de dados por um humano era muito complicado. Portanto, temos alguns modelos de inteligência artificial que leem essa informação, que entendem essa informação e depois nos dão insights daquilo que está realmente a acontecer na comunidade dos nossos consumidores. Isso tem sido muito, muito importante para nós, porque temos identificado e temos criado novas linhas de produto com base naquilo que os nossos consumidores fazem. Temos resolvido problemas que nós temos tido nos nossos produtos, por exemplo, dando aqui um exemplo muito concreto, nós temos um pulverizador de Listerine e estávamos a ter um problema na bomba que estava a pulverizar e não tínhamos essa noção e tivemos essa noção através da análise de redes sociais. Portanto, é tudo um sistema, uma série de mecanismos que nos permitem entender problemas complexos e que nos permitem atuar de uma forma rápida e eficaz. Obrigado, Daniel. Eu perguntava ao Hugo, que provavelmente terá uma perspectiva em alguns pontos semelhantes e noutra complementar, qual é que seria a sua visão para esta enfim, o que é que diria que é a inteligência artificial na empresa? Olá, em primeiro lugar, bom dia aos meus colegas de painel e a todos os intervenientes no evento que nós estamos a organizar. Eu concordo plenamente com o Daniel, que muitas vezes, quando se fala aqui de inteligência artificial, a maior parte das pessoas pensa nos tais filmes de ficção científica e de modelos extremamente avançados, que na realidade o são, mas hoje em dia a inteligência artificial
está bem presente no nosso dia-a-dia e numa série de funções que vão também para além da organização. Começando aqui, todos nós temos telemóvel, os dicionários dos nossos telemóveis, e quando nós utilizamos os chats dos nossos telemóveis, eles próprios estão a utilizar inteligência artificial, ou seja, eles vão aprendendo com a nossa escrita e o nosso diálogo com os outros. Agora, passando aqui isto de forma a simplificar aquilo que é na realidade a inteligência artificial. A inteligência artificial, acima de tudo, o que pretende é que nós sejamos mais ágeis, mais eficazes, atingindo maior performance. Particularizando no caso empresarial e no caso específico da BI for All e naquilo que nós oferecemos aos nossos clientes, com algoritmos de inteligência artificial nós conseguimos analisar grandes volumes de dados que até hoje não eram possíveis. E como o exemplo que o Daniel deu, que descobriram um problema numa bomba do Listerine, é quase impossível para o ser humano estar a analisar linha a linha estes dados. Conseguimos assim, através de algoritmos de inteligência artificial, analisar estes dados com maior profundidade e com aprendizagem progressiva sobre os mesmos. E isto é uma grande vantagem, sem dúvida, para as empresas nos dias que vivemos hoje. Muito obrigado, Hugo. E perguntava também ao Rui, que terá uma perspectiva de uma área de atividade que é, digamos assim, diferente. Muito bem, bom dia a todos. De facto, o setor jurídico acaba por ser bastante diferente e acho que, concordando também com os meus colegas, que a inteligência artificial que se vê nos filmes não é a inteligência artificial que hoje em dia assiste as empresas. O setor jurídico acaba por ser aquele que tem sido mais vaticinado como aquele que vai acabar ao longo do tempo por via da inteligência artificial. Admitimos que sim, admitimos que ele vai ser transformado muito, mas muito mesmo nos próximos anos por via da introdução gradual de tecnologia. À data de hoje temos que ser um pouco mais realistas, ou seja, temos que ver o que é que a tecnologia nos permite fazer hoje e nos permite ser melhores hoje. Portanto, no nosso setor existem N use cases que são muito trabalhados em termos de mercado, portanto, existem e tem-se assistido a uma proliferação bastante grande de empresas de tecnologia nesta área, mas eu diria que os use cases mais alcançáveis num curto espaço de tempo e com resultados bastante interessantes acabam por rondar muito o que é a automação de documentos. Portanto, a nossa profissão naturalmente é muito intensiva em termos de produção de documentos e essa produção sendo assistida por uma tecnologia que me permita detectar incoerências mais facilmente, que me permita alertar para coisas que me estou a esquecer com base em todo o histórico de documentos que já foi produzido, é uma coisa que já está a ser utilizada e que já está em prática. Temas como, por exemplo, a faturação, portanto, este é um setor cuja faturação depende muito de horas ainda, à data de hoje, e há muitas ferramentas que hoje em dia permitem alavancar toda a agenda do advogado, permitindo facilmente perceber que ele telefonou para um determinado cliente e que esse cliente é um cliente que tem 2 projetos abertos e com base naquela altura ou com base no mail que ele mandou há 5 minutos atrás, provavelmente o assunto era aquilo e as horas devem ser dedicadas àquele projeto. Portanto, também já há muita tecnologia que acaba por nos ajudar nessa área. E depois há uma miríade, que eu acredito que ainda podemos tocar aqui neste painel, de outros use cases que também são bastante interessantes. Mas na prática estamos a alavancar a tecnologia com base em use cases muito concretos naquilo que é a nossa atividade. Muito obrigado, Rui. De facto, eu diria que se algo se pode sumarizar aqui nesta primeira questão é que a inteligência artificial está a ser usada para expandir as nossas capacidades, não para expandir as capacidades humanas, ou seja, de uma forma bastante natural. Não é algo
como se dizia, como dizia o Daniel, por exemplo, em termos de robôs, mas é algo que nós humanos temos capacidades limitadas e temos capacidades que podem ser ajudadas. Ao longo da história temos tido vários tipos de ajudas. Hoje a inteligência artificial é mais uma ajuda e preciosa ajuda. Portanto, eu com isto passaria à segunda questão. E esta segunda questão começava por, se calhar, endereçá-la ao Hugo. Vamos rodando aqui as questões no painel. E a questão é a seguinte: atualmente a inteligência artificial é uma ferramenta fundamental e contribui muito para o aumento de produtividade, como tivemos aqui a ver, e é usada no apoio à tomada de decisão. E na vossa opinião, começava pelo Hugo, que contributos importantes pode trazer a IA à organização? Na minha perspectiva, pode trazer bastantes contributos, desde a eliminação de tarefas que são repetitivas e poderemos dizer quase mecânicas. Através da inteligência artificial, nós podemos eliminar este tipo de tarefas aos colaboradores da empresa, dando assim, desta forma, um maior espaço para se focarem noutras áreas que serão mais essenciais dentro da organização, acabando também por aumentar os níveis de motivação dos nossos colaboradores e providenciar um melhor serviço ao nosso cliente final, porque vamos estar em poder de informação que poderá ser muito mais relevante do que era no passado, porque se calhar no passado, com estas tarefas mecânicas, os colaboradores de uma organização focavam a sua energia em atingir determinada meta, onde hoje a inteligência artificial lhes pode providenciar já as ferramentas para focarem o seu tempo na análise dos dados e na análise dos problemas do seu dia-a-dia a nível de trabalho. Essencialmente, na minha opinião, isto é transversal a todas as áreas da empresa, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? E como o Rui também mencionou, isto realmente, e nós internamente na BI4All temos um use case na área de recursos humanos, onde antigamente perdíamos muito tempo, ou as pessoas que compõem a equipa dos nossos recursos humanos perdiam muito tempo a analisar e a perceber o tipo de CVs que tinham, e hoje focam-se essencialmente em analisar o conteúdo desses CVs e ganham aqui uma maior produtividade e maior motivação no dia-a-dia de trabalho. Como é lógico, eu dei este exemplo dos RHs, mas isto é um facto para a área financeira e para as outras áreas de todas as organizações. Passava ao Daniel e perguntei exatamente a mesma questão, mas necessariamente com uma perspectiva diferente. Sim, basicamente os contributos são infindáveis. A Johnson & Johnson é uma das empresas que mais investe em AI, na minha opinião, a nível mundial. Só para termos uma noção, todos os anos fazemos um Data Science Showcase interno na Johnson & Johnson. No ano passado, logo à partida, concorreram 400 projetos de AI, nos quais foram selecionados 50 e desses 50 ganharam 5, e um desses projetos que ganhou fiz em parceria com a BI4All. E, portanto, nós acreditamos que a nível de benefícios para a nossa empresa são imensos, desde a automização de processos, desde a optimização e inovação. Na optimização de processos, nós poderíamos, por exemplo, temos um exemplo muito claro, que é a incorporação de notas de despesa. Quando os nossos colaboradores estão a introduzir notas de despesa a nível mundial, estamos a ver já o volume de notas de despesa que recebemos. Temos logo um tratamento automático dessas notas de despesa e alocação de custos
lendo só apenas os PDFs. Temos, por exemplo, o desenvolvimento agora com a vacina, é muito importante, nós estamos a utilizar muito a AI na identificação da melhor combinação química e de moléculas para a vacina. Como é que nós vamos distribuir a vacina com base no comportamento que o Covid está a ter a nível mundial? Como é que nós vamos distribuí-la e como é que nós vamos guardar essas vacinas nesses países? Também estamos a utilizar muito AI para determinarmos esse tipo de situações. Estão a imaginar o número de CVs que nós recebemos a nível mundial também na Johnson. Temos todo também a AI a incorporar esses CVs e a alocar o talento com base nas roles que nós temos em aberto. Temos ali o entendimento e a tentar perceber melhor o nosso consumidor nas redes sociais para gerarmos novos produtos, para melhorarmos os nossos produtos, para percebermos aquilo que está a acontecer, tudo, não só nas redes sociais, mas nos nossos call centers. Toda essa informação está a ser recolhida. E também temos muito na área mais de farmacêutica a criação de novos medicamentos, porque o tempo que se demora a criar um medicamento, no fundo, é o cruzamento que nós temos que fazer com várias moléculas, e o AI muitas vezes ajuda-nos logo a excluir alguns cruzamentos que nós não temos que testar e sugerir-nos logo quais são aqueles potencialmente mais adequados para curar uma determinada doença, e portanto reduzimos imenso o tempo que demoramos a lançar novos medicamentos. E depois, obviamente, o diagnóstico de uma doença precoce é importante. Nós temos também mecanismos e temos na área da medical algumas desses mecanismos a serem implementados. Muito obrigado, Daniel. Eu, entretanto, aproveito só para dar uma indicação à audiência que poderão colocar também as vossas questões no chat. Nós, por limitações de tempo, não podemos conseguir endereçar todas, mas endereçaremos aquelas que forem possíveis dentro do tempo que nos está atribuído nesta sessão. E passava agora a palavra ao Rui, também exatamente nesta questão dos contributos da IA para a organização. Bom, nós vemos a inteligência artificial como mais uma peça, naturalmente uma peça importante na otimização dos nossos processos e da nossa atividade. A inteligência artificial não sobrevive per si. A inteligência artificial precisa de dados, precisa de pessoas a validar algoritmos, precisa de utilização e de medição para conseguirmos perceber se ela está a ser bem emprega ou não está a ser bem emprega. Daí ela ser um fator que é sempre analisado em todos os projetos que lançamos. Há coisa de 2 anos, a VDA, por exemplo, implementou o que chamou Legal Analytics Bureau, que tinha como objetivo, tinha e tem ainda como objetivo, utilizar a inteligência artificial para conseguir perceber qual a evolução da carreira dos advogados, portanto, como é que ela está-se a proceder em termos de antiguidade, em termos de competências, se elas estão a seguir um padrão normal, se não estão a seguir um padrão normal, portanto, conseguir perceber com base em todo o histórico de evolução de carreiras na VDA, qual é o padrão e qual é que se perspectiva que venha a ser essa mesma evolução no futuro mais próximo. E também numa ótica de negócio conseguir perceber qual é o padrão de consumo dos nossos clientes. Portanto, são clientes que nos compram vários projetos, são clientes que nos compram só projetos de uma determinada área, se clientes que nos compram projetos de uma determinada área são também propensos a comprarem projetos numa outra área, portanto conseguimos também tirar insights desse tipo de informação. Já numa ótica mais de produção em si, não tanto de analítica, e também num projeto aqui em colaboração com a BI4All, temos também investido bastante na nossa solução de Knowledge Management, que acreditamos que seja um dos fatores onde a inteligência artificial vai alavancar-nos bastante a nossa utilização do conhecimento que temos, onde temos investido bastante tem sido muito nos algoritmos de pesquisa. Portanto, como podem calcular, nós produzimos milhões de documentos. Esses milhões de documentos são sanitizados, são reaproveitados, são desmontados e são remontados várias vezes, e é muito normal, no motor de pesquisa absolutamente normal, um advogado procurar por um determinado tema e aparecer dezenas ou mesmo milhares de resultados. Portanto, temos investido bastante na pesquisa, nos algoritmos de pesquisa, de modo a que os resultados sejam aqueles mais alinhados com aquilo que o utilizador de facto pretende, com base no seu historial de pesquisa, com base
na quantidade de pesquisas que a firma tem feito ao longo do tempo. Onde temos também vindo a ter bastante utilização e aí sim, já de forma mensurável e de uma utilização bastante alargada pela firma toda, prende-se com ferramentas de apoio a projetos que tenham muita documentação, basicamente. Portanto, imaginando, por exemplo, aqui um caso em que há uma empresa que quer comprar outra e que nos contrata para perceber qual é o nível de risco, qual é o nível de posição contratual que tem em todos os contratos que a empresa tem. Se imaginarmos uma empresa com uma dimensão, facilmente teremos aqui centenas ou mesmo milhares de contratos. Numa operação de compra e venda que tipicamente se pretende que seja muito curta, portanto o timing aqui é bastante importante, analisar milhares de contratos em 2 ou 3 semanas é literalmente impossível humanamente. Portanto, e existem já ferramentas, já adaptadores que nos permitem, de facto, fazer toda a ingestão destes dados e conseguir perceber rapidamente quais são os riscos contratuais que o comprador tem em função do vendedor ou vice-versa. Okay? Esta tem sido a área que mais recentemente temos investido bastante e que temos, de facto, tido resultados bastante interessantes. Obrigado. E agora passávamos depois de termos visto os benefícios, a próxima questão tem muito a ver com o que deve estar na mente da audiência também. Ok, mas nós temos noção do que são os benefícios agora, do que é a inteligência artificial na empresa, de quais é que são os benefícios que pode trazer à organização, mas por onde é que se começa? E, portanto, a questão aqui é como é que isto se implementa? Qual é que é o início do fio? E eu passava ao Daniel, perguntava ao Daniel como é que se começa a desenrolar este modelo. Basicamente, o primeiro passo tem que ser a identificação dos problemas e se a resolução para esses problemas passa ou não pela implementação de IA na empresa. Um dos erros principais de muitas empresas é tentar passar de um extremo ao outro. Ou não se tem inteligência artificial de todo, ou queremos aplicar inteligência artificial em tudo. E depois, muitas vezes, muitos dos projetos desfalham, porque a inteligência artificial muitas vezes é muito útil, mas muitas vezes não é preciso ter inteligência artificial para resolver um determinado problema. Portanto, devemos primeiro fazer um mapeamento dos problemas que queremos resolver dentro da empresa e quais desses problemas se resolvem ou não com a AI. E isso, logo aí, podemos ter se não tivermos um conhecimento total de como é que o AI funciona e como é que nós podemos implementar um projeto, se calhar logo aí é uma boa altura para identificarmos qual o melhor parceiro para nos acompanhar nessa jornada de implementação de AI. E isso é muito importante de forma a que nós consigamos medir e perceber melhor se realmente aquilo que nós queremos fazer é adequado ou não para a AI. E, portanto, a identificação de um bom parceiro para implementarmos a AI é logo um dos primeiros passos. Depois, perceber se temos ou não uma infraestrutura dentro da empresa capaz de decorrermos os processos com AI, modelos, machine learning, se temos realmente essa infraestrutura preparada ou não. Se não temos, trabalhar com o nosso parceiro para criarmos essa infraestrutura que muitas vezes, e hoje em dia a maioria está na cloud, escolhermos a melhor cloud, escolhermos aquilo que a infraestrutura que melhor se adequa àquilo que nós queremos, aos modelos que nós queremos correr para resolvermos os nossos problemas. Depois passa um bocadinho também pela gestão de expectativas. Muitas vezes quando entramos com AI dentro de uma companhia, e eu senti isso quando começámos a implementar a AI na Johnson, existe muita expectativa de que, ok, os problemas vão ser todos resolvidos, a partir deste momento vai ser tudo um espetáculo e nós, por isso, simplesmente só vamos, no fundo, retirar os insights e depois isto vai logo dar um boost nas vendas brutal. Não é bem assim, temos que gerir bem as expectativas, temos que identificar muito bem os problemas e aplicar o AI a problemas muito específicos e depois de termos esses insights que nós recebemos no AI, temos a coragem de os implementar. Muitas vezes os insights que vêm do AI não são aqueles que nós estamos à espera. O mundo está a mudar, os nossos consumidores estão a mudar e, portanto, a experiência muitas vezes que nós adquirimos no passado tem que ser ligeiramente alterada para o futuro e muitas vezes o AI ajuda-nos a perceber isso. Ok, atenção que existem determinados comportamentos que já não existem,
e que, portanto, nós temos que mudar tudo na nossa empresa. Temos que mudar desde a mensagem de marketing, temos que mudar um bocadinho a logística dos nossos produtos, temos que mudar um bocadinho a forma como os comunicamos, etc, etc. E, portanto, ter um bocadinho aqui, depois de receber os insights do AI, ter uma equipa capaz de, através desses insights, passar à ação. E depois também, para finalizar, um bocadinho o project management num projeto de AI é completamente diferente do project management num projeto normal. E, portanto, existe muita tendência de colocarmos logo ali uma série de project management normal num projeto de AI, quando na realidade isso não acontece. Em projetos de AI, muitas vezes nós andamos para a frente e para trás, até nós criamos o melhor modelo, criamos um modelo que está a gerar melhores insights para o negócio, tem que ter uma colaboração muito próxima entre as pessoas que estão a implementar o projeto com o negócio, perceber realmente quais são aquilo que o negócio espera daquele projeto e se o que nós estamos a gerar está alinhado com aquilo que eles esperam. Muitas vezes as primeiras interações são negativas, atenção que isso não é nada daquilo que nós queremos, os insights que vocês estão a gerar não estão alinhados com as nossas expectativas, vamos reformular modelos, vamos reformular algoritmos, vamos utilizar novas fontes de dados, e é um projeto que muitas vezes as milestones, as datas das milestones têm que ser muito flexíveis, não podem ser muito rígidas, porque é um projeto que pode acabar mais cedo ou pode acabar mais tarde e, portanto, tem que haver aqui logo uma gestão muito, muito boa de expectativas e tem que ter... atrás em relação àquilo que eu disse há pouco, quando falei daquelas ferramentas para análise de documentos, de grande volume de documentos. O use case, de facto, era acelerar a velocidade e a precisão da análise de muitos documentos num projeto de uma compra e uma venda de uma empresa. Não fazia muito sentido nós partirmos para uma solução de raiz, havendo já, de facto, várias soluções no mercado que permitiam fazer isso. Portanto, aí a escolha do que veio a seguir foi mais perceber qual era a funcionalidade do que existia no mercado, qual era o modelo de pricing, qual era o modelo de utilização, qual era as principais vantagens de umas em relação às outras e escolher uma e implementar uma. Portanto, aí eu diria que em termos de projeto torna-me um projeto mais standard em termos de tecnologia, com milestones definidos e com um planeamento mais execuível do que aquilo que o Daniel acabou de comentar há pouco. Quando se vai para um use case onde não existe a partir de uma tecnologia no mercado que seja um fit total com aquilo que se pretende fazer, e aí já teremos que entrar numa ótica mais de experimentalismo, aí acaba por ser um pouco também aquilo que o Daniel comentou. Portanto, será um projeto, vai ter várias fases, essas fases vão ter que ser avaliadas no final de cada uma delas, os resultados podem não ser aqueles que se esperavam no início, vai-se ter que voltar a refazer, ou eventualmente vai-se chegar à conclusão que não se consegue em tempo útil realizar aquele use case e abandona-se o projeto. Portanto, também já tivemos casos desses, em que experimentámos várias vezes e chegamos à conclusão que mesmo que atingíssemos a um resultado satisfatório, aquilo que teríamos que investir para chegar a um resultado que realmente fosse satisfatório e que o business case fosse válido, não faria sentido. Portanto, quando entramos num patamar mais de experimentalismo, de facto validar a utilização da inteligência artificial em use cases menos normais, vá lá, aí o modelo de projeto é bastante diferente e a tecnologia utilizada também é bastante diferente. Obrigado. E pedi ao Hugo, até de alguma forma, para fazer o round-up relativamente a esta questão sobre a implementação, uma vez que têm estado envolvidos em inúmeros projetos de implementação e, portanto, partilhar também a vossa visão. Claro que sim, eu concordo com as abordagens tanto do Rui como do Daniel e basicamente materializo com uma frase: Start small, think big. Ou seja, o que nós aconselhamos para uma empresa que queira adotar sistemas de inteligência artificial e que está a partir de uma fase zero, onde ainda não tem nada, é escolherem um use case específico, daí o Start Small, Think Big, porque normalmente, e principalmente no mercado português, o que nós nos temos apercebido é que quando temos uma abordagem dentro deste âmbito, normalmente o cliente quer tudo, quer o mundo, quer o universo. E o que nós aconselhamos é uma visão, por um lado, mais limitada, porque nos queremos focar no use case específico
que vá colmatar um issue ou uma dor que o cliente tenha e focar-nos aí. E daí nós aconselhamos fazer, vamos lá, baby steps, e aqui cada cliente depois começar também a ganhar por si e perceber as mais-valias da implementação de um projeto deste género. E eu poderia dar aqui vários exemplos de projetos que nós temos desenvolvido dentro desta área, mas o conselho é sempre especificar bem aquilo que se quer atingir, como é que vai ser medido, porque depois de implementado e em caso de sucesso, como é óbvio, isto vai também mexer com os processos internos da própria organização e mexer no lado positivo, ok? Irá melhorar processos internos e outras temáticas dentro da organização. Muito obrigado. Nós vamos para a nossa, digamos assim, para a nossa questão final desta ronda e depois a seguir entraremos em perguntas e perguntas da audiência. E é uma questão que eu acho que é particularmente relevante. Estamos basicamente na viragem do ano e foi um ano atípico. Não creio que algum de nós tenha tido alguma vez a passar pela experiência deste ano ou algo semelhante ao que se passou. Portanto, estamos na viragem para 2021. E olhando para o próximo ano, eventualmente a curto prazo, já que a longo prazo é muito difícil prevermos qual é que é o impacto da inteligência artificial, mas a curto ou médio prazo, quais é que, enfim, os membros deste painel, quais é que acreditam ser as principais áreas de inteligência artificial que vão ter um maior impacto durante este próximo ano e os próximos a seguir, e que não devemos perder de vista. Ou seja, o que é que as organizações devem ter debaixo do olho quando pensam em termos de inteligência artificial? E eu acrescentava só aqui mais um ponto que creio que é sempre importante. Quais é que são as recomendações? Ou seja, o que é que as organizações que neste momento nos estão a ouvir não devem decididamente perder de vista? Eu começava pelo Rui. Bom, eu acho que a resposta a essa questão, Henrique, vai depender muito do setor de atividade em que as empresas estiverem inseridas. Pensando, se calhar, num setor mais de serviços, que é aquele que a Vieira de Almeida está inserida, eu diria que as principais tendências serão muito focadas naquilo que é a produtividade e a forma de trabalhar das pessoas. Portanto, esta situação pandémica acho que nos tem ajudado muito a perceber qual é, de facto, o impacto dos novos modelos de trabalho, a disponibilidade, a mobilidade, tudo isso. Mas também nos fez perceber que os nossos processos e a nossa forma de trabalhar acabam ainda por estar muito alicerçadas já em tecnologia, serem formas de trabalhar muito artesanais. Portanto, temos muita tecnologia, mas na prática nós fazemos o mesmo que fazíamos há alguns anos em cima da tecnologia. Portanto, eu diria que os próximos anos será identificarmos formas de sermos mais produtivos naquilo que fazemos. Portanto, e a inteligência artificial aí vai ser bastante importante para fazer com que esse aumento de produtividade aconteça. Portanto, naquilo que é o nosso caso, já algumas coisas estamos a fazer, portanto, já fazemos vários projetos com base em ferramentas que nos estão a permitir aumentos de produtividade bastante grandes, e aquilo que vamos fazer nos próximos, eu não diria só no próximo ano, mas nos próximos anos, será de facto aumentar e olhar a produtividade como um todo. Portanto, perceber exatamente quais são as formas de trabalhar, quais são os tipos de projetos que as nossas equipas fazem no dia a dia e perceber quais são as várias ineficiências nesses mesmos processos e atacá-las. Portanto, não vai ser uma tendência de uma determinada tecnologia ou de um determinado fator, vai ser um olhar crítico sobre a forma de trabalhar como um todo e mapeá-la, cortá-la em pequenas fatias e atacar cada uma dessas fatias. Daniel, qual seria a sua perspectiva?
Eu penso que eu sou um apaixonado pelos serviços, pela parte cognitiva e, portanto, eu acho que há duas componentes. A nível interno, eu diria que a parte cognitiva vai ser muito importante. E quando eu falo em parte cognitiva, falo, por exemplo, em Natural Language Processing, para utilizarmos a nossa linguagem corrente e obter as nossas respostas através aos nossos dados. Basicamente, eu dou o exemplo da Johnson, temos muitas bases de dados, muitas métricas disponíveis e muitas vezes os utilizadores sentem-se um bocado confusos de como é que podem extrair a informação dessas métricas das nossas bases de dados. Eu acho que, e nós desenvolvemos um projeto nesse aspecto, que basicamente era um chatbot, onde eu podia fazer qualquer tipo de pergunta em relação aos nossos dados e o nosso chatbot podia responder. Por exemplo, quais são as minhas vendas para o próximo ano numa determinada categoria, num determinado país. Dizer isto para uma coluna de som, por exemplo, e depois ter a resposta também através da voz, acho que isto vai trazer um benefício brutal às empresas, porque essa é a nova geração na forma como as empresas vão trabalhar com os nossos dados, e, portanto, apostar todos os serviços cognitivos vão ter, na minha opinião, um papel muito importante. Depois, a virtualização dos nossos serviços. Cada vez mais as pessoas trabalham de casa e, obviamente, com esta questão do Covid, isso reforçou-se ainda mais. E, portanto, uma empresa tem que ser cada vez mais virtual e menos física. E nós temos que ter uma capacidade de perceber a alteração de comportamentos que isto traz nos nossos consumidores e reagir a essa alteração de comportamentos. Isso passa não só por perceber qual a mudança que eles, porque eles de repente deixam de ir, as pessoas deixam de ir tanto aos supermercados e passam a começar a comprar mais em casa. O que é que isso reflete no carrinho de compras da pessoa? Qual é a mudança de atitude que a pessoa vai ter? E nós na Johnson já conseguimos perceber isso. E, portanto, toda a virtualização dos nossos serviços em relação aos nossos consumidores tem que ser uma questão muito séria e perceber o que é que eles, de repente, qual é o novo comportamento que eles vão ter e fornecer o melhor produto possível. Eu dando um exemplo muito específico, nós reparámos que havia uma determinada referência e nós estávamos, e foi na Amazon, que de repente teve um pico de vendas brutal e era da nossa concorrência. E nós não conseguimos perceber porque é que realmente houve esse pico de vendas numa determinada referência. E percebemos que aquilo que eles tinham acabado de fazer, tinham lançado uma referência em vez de ser de 500 mililitros, tinham lançado uma referência de 1 litro. A pessoa, quando está a comprar em casa, normalmente, para evitar as taxas de entrega, compra produtos com maior quantidade. E se notarmos que os consumidores começaram todos a comprar produtos com frascos que eram maiores. E, portanto, lançámos depois, em resposta, um produto também nessa quantidade e tivemos depois o nosso pico também e começámos a retirar um bocadinho as vendas do nosso computador. Este tipo de observações vão ser muito importantes e, a nível interno, claramente, o serviço cognitivo, chatbots, a voz, a visão, tudo isso vai ser os próximos, vai ser o futuro. Muito bem, muito obrigado, Hugo. Esta nossa bola de cristal e o trabalho de casa para a nossa audiência. É verdade. Eu gostava de dividir aqui em duas partes. Vamos lá, quais são as previsões de futuro para a área de inteligência artificial. A primeira parte foca-se mais nos fornecedores de serviços, nomeadamente a Microsoft, a AWS e a Google, que neste momento são os 3 grandes players a nível de mercado em soluções cloud, e eu acredito veemente que o AI as a Service cada vez mais vai explodir e que, essencialmente, estes 3 fabricantes vão colocar soluções extremamente inovadoras no mercado e que podem ser aproveitadas tanto pela comunidade como pela comunidade empresarial. E isso, na minha perspectiva, acho que vai ser um fator realmente diferenciador, porque a inteligência artificial vai chegar a todos,
mas a todos mesmo. Depois, numa perspectiva mais empresarial, aquilo que eu acredito que serão as tendências, e nós nestes dias temos falado muito de dados, e realmente os dados hoje em dia valem petróleo, mas na minha opinião temos aqui uma outra área que também nos dias de hoje é bastante crítica e importante, que é a área de mídia e entretenimento, e eu acho que cada vez mais os mídia, pela influência que têm na nossa sociedade e que acabam, bem ou mal, por influenciar também a comunidade empresarial, vão cada vez mais estar orientados a soluções de inteligência artificial. Por outro lado, acredito ainda que a inteligência artificial se irá integrar com outros componentes do meio ambiente IT, nomeadamente integração de inteligência artificial com IoTs, com blockchains, etc. Acredito vivamente também que o futuro é por aí. Acredito também que a nível de cibersegurança, que é um tema bastante sensível, que a inteligência artificial irá ter um contributo importantíssimo num futuro muito próximo, porque é também uma das temáticas mais discutidas nos nossos dias. E por último, também na minha opinião, e tem-se falado aqui muitas vezes, será que a máquina vai substituir o homem? Eu não acredito, não é? E como o Daniel também referiu que a área cognitiva é muito importante, todas as emoções que nós temos, a máquina nunca as irá substituir. E aqui muito se tem falado que com a inteligência artificial vamos eliminar muitos empregos, muitas funções. É um facto, é um facto. E segundo um estudo da Gartner, prevê-se que cerca de 1,1 milhões de empregos serão suprimidos devido à inteligência artificial. Mas, por outro lado, é previsto também que sejam criados 2,3 milhões de novos empregos devido à inteligência artificial. Temos aqui um salto positivo de 500 mil de novos empregos. Como é óbvio, temos que ter aqui uma mão de obra mais especializada, não é? Mas acredito, sem dúvida, que a inteligência artificial nos irá ajudar bastante num futuro próximo, tanto como pessoas, quer como organizações. Muito obrigado. E, portanto, digamos assim, chegamos aqui ao final destas questões que tínhamos para o painel. Temos, entretanto, mais uma questão que eu vou endereçar, que nos chegou de um elemento da audiência, e que é uma questão que é necessariamente aberta e que eu deixei aberto para os elementos da audiência do painel que quiser responder, mas que é a seguinte: existe alguma taxa de erro típica dos algoritmos de IA e de machine learning? Se sim, como é que ela tem evoluído? Portanto, isto é uma questão que é bastante aberta neste caso, porque eles são evolutivos, mas gostaria que a audiência, que o painel pudesse endereçar. Na minha opinião, a taxa de erro é muito dependente com o problema que nós estamos a tentar resolver. Há problemas onde a taxa de erro tem um impacto muito maior do que outros e, portanto, muitas vezes a taxa de erro é definida com base no use case que nós temos em mãos. Por exemplo, se nós estamos a desenvolver um novo medicamento e estamos a utilizar AI para esse novo medicamento, a taxa de erro para esse projeto, digamos assim, será muito reduzida e, portanto, teremos que ter algoritmos muito robustos para diminuir o mais possível essa taxa de erro. Se for, no fundo, um bocadinho um projeto de leitura de redes sociais, de perceber o que é que os nossos consumidores estão a dizer, a taxa de erro aí, se calhar, é muito maior, porque, no fundo, nós sabemos que
nem toda a gente escreve nas redes sociais, apenas uma pequena parte, uma pequena fatia de consumidores escrevem nas redes sociais, e nós não temos a noção de que impacto é que isso vai ter nas pessoas que estão a ler, porque há uma que escreve, mas depois há 10 que leem, e nós não sabemos bem qual é o impacto que isso vai ter nas 10 pessoas que estão a ler, e portanto a taxa de erro aí é um bocadinho bem mais alargada, e portanto, mas com os novos algoritmos que têm surgido, e com os avanços na inteligência artificial que temos tido, as taxas de erro são cada vez menores. E digamos que, por exemplo, um exemplo na identificação precoce de uma determinada doença através de image recognition, nós podemos dizer que a taxa de erro é muito melhor, já é muito menor do que se for um humano a ver essas imagens, e portanto já estamos a ter uma melhor performance na inteligência artificial do que num humano a ler essas imagens. Obrigado, Daniel. Não sei se mais algum... Eu passo. Força. Desculpa, Rui, força. Não, força. Eu queria só acrescentar que nos dias de hoje os algoritmos de inteligência artificial existentes têm cada vez maior precisão. Eu não consigo responder qual a taxa de erro que poderão ter, porque como o Daniel também referiu, depende do use case. Mas através das redes neurais, eu acho que a nível de inteligência artificial, cada vez mais se vai atingir um nível de precisão que até hoje nunca se atingiu. Eu se calhar acrescentava só, e acho que a informação é mais ou menos óbvia, portanto depende também muito da quantidade e da qualidade da informação que os algoritmos utilizam para chegar a essa mesma conclusão, né? Portanto, se a informação não tiver qualidade e se for diminuta, a taxa de erro será naturalmente menor. Mas como os meus colegas disseram, portanto, os algoritmos têm vindo também, de facto, bastante a evoluir e tendencialmente a taxa será bastante menor. Ok, temos só mais uma questão, e esta será a última, porque estamos mesmo em cima do nosso tempo, e perguntamos que experiências de uso de RPAs têm a Vieira de Almeida e a Johnson & Johnson. Bom, se calhar posso começar eu desta vez. Temos ainda pouca experiência nessa área, portanto começamos essa experiência há precisamente 1 ano e pouco atrás. Neste momento temos 2 projetos a entrar em produção muito recentemente, portanto ainda não conseguimos ter como é que eu ia dizer, um retorno claro do business case que fizemos, portanto eu creio que só nos próximos meses é que vamos conseguir chegar a uma conclusão em concreto, mas focámos muito em 2 use cases que para nós faziam todo o sentido, que eram bastante labor intensive, portanto estamos a falar num use case em que praticamente nós tínhamos cerca de 2.1 FTEs todo o dia a irem a sites de informação jurídica para fazerem compilações de informação. Portanto, fizemos na prática um bot para fazer toda essa recolha e compilação de informação e também numa ótica de pesquisa de notificações em tribunal, que também era um trabalho bastante intensivo, em que tínhamos várias pessoas que iam constantemente aos sites dos tribunais recolher informação para alimentar os nossos processos internos, que também, mais uma vez, era um trabalho bastante intensivo em termos entre aspas, de mão de obra e que não era de valor acrescentado. Portanto, era um trabalho de ir lá, tirar informação e pôr noutro sítio. Portanto, são os 2 use cases que nós implementamos com RPA, a partida com bons resultados, mas ainda estamos numa fase muito inicial para conseguir perceber qual é o aumento de eficiência que tivemos com esta implementação. Obrigado. Não sei se o Daniel quer... Nós já recebemos essa informação compilada. Normalmente nós trabalhamos com parceiros que fazem esse tipo de serviço para nós e apenas nos entregam os dados e, portanto, quando recebemos os dados, já recebemos os dados bem trabalhados, de forma a que depois possamos correr então os nossos modelos. Portanto, não consigo, se calhar, dar aí uma opinião muito técnica em relação a esse assunto. Ok, pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos dentro do tempo do nosso painel. Eu queria agradecer a participação e digamos assim, excelentes intervenções do Rui, do Daniel e do Hugo.
os elementos deste nosso painel. Queria agradecer também a participação da audiência que nos ouviu e que nos endereçou estas questões. Eu espero que tenha sido uma hora bem útil e, digamos assim, que possa ser proveitoso em termos de estratégia. E falando em nome da audiência, em nome do painel, creio que estamos cá todos disponíveis para ajudar naquilo que for necessário e que podemos ser úteis. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos também. Obrigado.